Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre culpabilidade. Nós já vimos em aulas anteriores essa estrutura do crime, né? Que o crime é um fato típico, é um fato antijurídico e um fato culpável. Então, hoje nós vamos falar sobre este último elemento do crime, que é a culpabilidade. O que é a culpabilidade? É a reprovabilidade da conduta. Veja aqui a setinha, a reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente. E por que recai a reprovabilidade sobre a conduta? Recai porque o sujeito, podendo praticar uma conduta de acordo com o direito, ele prefere praticar uma conduta contrária à ordem jurídica. Então, sempre que o sujeito, podendo praticar uma conduta de acordo com a norma e prefere uma conduta antijurídica, se diz que ele é culpável. Dentro da culpabilidade, nós vamos ter três elementos, portanto. Se faltar um desses elementos, vai excluir a culpabilidade do agente, do autor. Então, mais especificamente, vamos trabalhar agora a imputabilidade penal. Vamos ver em que situações uma pessoa pode ser imputável a ela um fato típico e antijurídico. Quando uma pessoa pode ser considerada imputável ou inimputável. Então vamos lá. Vamos ver inicialmente o conceito de imputabilidade, que é o primeiro elemento da culpabilidade, como nós vimos aqui, né? O primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. Podemos conceituar imputabilidade como uma capacidade concreta de culpabilidade. Em outras palavras, é a pessoa que, diante de uma circunstância concreta, tem a capacidade de entender a antijuricidade de sua conduta e também de dirigir sua atividade, autodeterminar-se, portanto, de acordo com esse entendimento. Se o autor do fato, em razão de transtornos mentais, imaturidade ou embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, no momento da prática da conduta, essa capacidade de compreensão da ilicitude ou de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, não pode ser considerado culpado. Torna-se assim inimputável. Ou seja, se o autor do fato, no momento do fato, não tinha a capacidade de entender que aquele fato era ilícito e também não tinha a capacidade de autodeterminar-se de acordo com essa compreensão da ilicitude, então se diz que essa pessoa é inimputável. Ou seja, ela não tem capacidade de culpabilidade. Ela não pode ser punida. Esse é, de forma geral e resumida, o conceito de imputabilidade. Então vamos ver agora quais são as hipóteses que o nosso Código Penal traz em relação à inimputabilidade. Então nós vamos ter aqui três situações no nosso código que vai excluir a imputabilidade. Eu chamei aqui de hipótese de inimputabilidade no nosso Código Penal. Então diz o artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, de acordo com o artigo 26, quais serão as pessoas inimputáveis pelo nosso Código Penal? Aquelas que possuem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que, em razão dessa enfermidade mental,
não tinha, no momento da conduta, capacidade de entender que o fato que cometia era antijurídico, era ilícito. E também não tinha capacidade, em razão da incompreensão, da incapacidade da antijuridicidade, ela também não era possível se determinasse de acordo com esse entendimento. Ou seja, a pessoa não era capaz de dirigir sua vontade de acordo com a lei, de acordo com o direito, de acordo com a juridicidade, em razão da incompreensão dessa antijuridicidade. Se a pessoa não compreende a antijuridicidade, a ilicitude da conduta, naturalmente torna-se impossível ela dirigir sua conduta de acordo com o direito. É uma consequência natural, né? Evidente. Então, o nosso código prescreve essas situações de transtorno mental capaz de retirar inteiramente a capacidade de entender a conduta, né? A antijuridicidade da conduta. E também de dirigir sua conduta, de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, de acordo com essa compreensão. Muito bem. Então, aqui nessas hipóteses, o sujeito é inimputável. Ou seja, ele é irresponsável penalmente. Ele não pode ser punido, não pode ser culpado. Porque falta esse elemento aqui da culpabilidade, a imputabilidade. A pessoa, nessa hipótese aqui, não possui. Mas pode ocorrer uma hipótese que o sujeito, embora não seja inteiramente capaz, mas ele é relativamente capaz de entender o caráter ilícito do fato, que é essa que foi contemplada aqui no parágrafo único do artigo 26. Vamos ler. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz. Veja que eu até destaquei aqui. Não era inteiramente incapaz. De quê? De entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É uma hipótese de inimputabilidade relativa. Porque nessa hipótese aqui, o sujeito, embora não seja completamente são, ele mantém uma certa compreensão da antijuridicidade de sua conduta. Por isso ele é relativamente capaz. Porque a doença mental, a perturbação mental, o transtorno mental, não retira completamente a capacidade dele de entender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, em razão disso, esta pessoa ela é relativamente capaz. E, portanto, ela mantém-se a culpabilidade, mas de forma reduzida. Ela tem direito a uma redução da pena de 1/6 a 1/3. Não exclui a culpabilidade, mas ela tem uma causa de diminuição da pena. Ou seja, há uma culpabilidade diminuída nessa hipótese. Porque a pessoa tinha algum grau de compreensão que sua conduta era antijurídica, era contra o direito. E também ela tinha certa capacidade de entender, portanto, que o seu comportamento era contrário ao direito, era ilícito, era antijurídico. Então, essa hipótese de quando o sujeito é relativamente capaz, a pena será reduzida. Portanto, existe o delito, né? Não exclui o delito, não exclui a culpabilidade, mas apenas diminui. Portanto, ele tem direito a essa causa de redução de pena de 1 a 2/3. Ok? A outra hipótese de inimputabilidade no nosso Código Penal são os menores de 18 anos. Então, diz o artigo 27, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis,
ficando sujeita às normas estabelecidas na legislação especial. No nosso caso, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ora, então, há uma presunção legal estabelecida pelo nosso legislador que aquela pessoa que tem menos de 18 anos de idade não tem maturidade biológica para compreender a ilicitude do fato. Ou seja, em razão da idade, portanto, da sua maturidade biológica, não desenvolveu uma capacidade psicológica capaz de entender que a sua conduta é ilícita, né? A sua conduta contraria o ordenamento jurídico e nem tampouco de dirigir essa conduta de acordo com esse entendimento. Então, em razão disso, né, não pode receber a pena. É uma causa de exclusão de imputabilidade. A imputabilidade, portanto, é excluída. E, por sua vez, é excluída a culpabilidade, que, por sua vez, exclui o delito, porque não existe delito sem culpabilidade. Ok? Então, isso aqui é uma mera presunção legal. Evidentemente que os menores de 18 anos, eles, digamos, a partir aí dos 15, 16 anos, compreendem perfeitamente que certas condutas contrariam o ordenamento jurídico, certas condutas são proibidas. É o garoto de 15, 16 anos, por exemplo, que não sabe que é proibido matar, que ele não pode matar outra pessoa, que ele não pode furtar, que ele não pode roubar, porque isso vem da cultura. Não precisa o sujeito ter conhecimento jurídico. Isso é a cultura que repassa. Mas o nosso legislador penal entendeu que seria, talvez por uma questão de política criminal, considerar que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e, portanto, não podem receber a pena. Uma terceira causa no nosso Código Penal de inimputabilidade é a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, se nós temos, só lembrando, nós temos dois tipos de embriaguez no nosso Código Penal. Nós temos a embriaguez culposa ou voluntária, que não exclui a imputabilidade, e nós temos a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que é essa hipótese que nós estamos tratando aqui. Então, se a embriaguez for completa e ela decorre de um caso fortuito ou força maior, vamos imaginar uma hipótese: o sujeito foi obrigado a ingerir álcool até ficar completamente ébrio. Então, em razão disso, ele era, no momento da conduta, no momento da ação da omissão, inteiramente incapaz de quê? De entender a ilicitude do fato, de entender que sua conduta era antijurídica, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento da ilicitude da sua conduta. Então, nessa hipótese, o sujeito também é considerado inimputável e, por sua vez, exclui a imputabilidade penal. E se exclui a imputabilidade, exclui a culpabilidade. Se exclui a culpabilidade, exclui o crime. Só voltando aqui rapidamente. Se exclui a imputabilidade por algum motivo, vai excluir a culpabilidade, vai faltar um elemento seu. E se falta um elemento da culpabilidade, se falta a culpabilidade, vai excluir o crime, porque ela é o elemento necessário para a existência do delito. Então vamos voltar lá. Da mesma forma que no transtorno mental, a lei prevê também, aqui no parágrafo 2º, uma causa de redução de pena de 1 a 2/3 para aquele que, em razão da embriaguez fortuita ou decorrente de força maior, não possuía, ao tempo da ação da omissão, a plena capacidade de entender que sua conduta era proibida, ou de dirigir a sua vontade, seu comportamento, de acordo com esse entendimento. Ou seja, aqui o sujeito foi obrigado a ingerir álcool, bebida alcoólica,
mas ele não ficou completamente embriagado. Ele manteve certa capacidade de compreensão daquilo que fazia. No caso, nessa hipótese, ele compreendia que a sua conduta era contrária ao direito. A sua conduta era ilícita, era antijurídica. Ele manteve essa certa compreensão. Portanto, aqui é um caso também de inimputabilidade relativa, porque o sujeito, apesar de ter ingerido álcool, né, sendo coagido a ingerir o álcool, mas ele não perdeu completamente a capacidade de discernimento entre o lícito e o ilícito. Por isso, não exclui completamente a culpabilidade, mas ela é apenas reduzida de 1 a 2 terços. Tá? Então, nessa hipótese, o sujeito é condenado, né, embora com a pena reduzida. Ok? Então, agora nós vamos ver quais são, ainda sobre imputabilidade, gente. Continuação, nós vamos ver quais são os sistemas, os 3 sistemas que o nosso código, que o nosso direito penal adota para aferir a imputabilidade penal. Então, nós vamos ter 3 sistemas: o biológico, o psicológico e o biopsicológico. Pelo sistema biológico, o sujeito será considerado inimputável se apresentar transtorno mental, doença mental, né, não importando se estava ou não tomado pela doença no momento da conduta. Veja que aqui basta que o sujeito tenha um histórico de transtorno mental. Se ele tem esse histórico, já é o suficiente para ele ser considerado inimputável, né? Não importando se ele esteja ou não tomado por essa doença no momento da conduta. O que importa aqui é que ele tenha, portanto, um transtorno mental. O psicológico, pelo sistema psicológico, não importa se o autor tinha histórico de enfermidade mental anterior, será declarado inimputável se no momento da ação, né, se no momento da ação estava tomado pela doença, razão pela qual não tinha compreensão da antijuricidade e nem capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, veja que aqui não se considera também se o sujeito, também não, aqui nessa hipótese não se considera se o sujeito tinha histórico de doença mental anterior. O que importa o que é se no momento da ação ele tinha compreensão ou não da ilicitude da conduta. Se ele tinha compreensão, então ele é culpável. Se ele não tinha, então ele não é culpável. Ok? Já pelo sistema biopsicológico, que é a fusão dos 2 anteriores, é a junção dos 2 sistemas, o autor será considerado inimputável se, em razão da doença ou perturbação mental, era no momento da ação ou da omissão, totalmente incapaz, inteiramente incapaz de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por que se chama, então, biopsicológico? Primeiro, pela fusão dos outros. Segundo, porque exige o quê? 2 requisitos, né, para o sujeito ser considerado inimputável. Um que é biológico. O que seria isso? A patologia, a doença mental em si mesma, né? Ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que é o transtorno mental. Então, o biológico exige que a pessoa tenha um transtorno mental. E o outro, o psicológico, exige que, em razão desse transtorno mental, haja incapacidade de entender a antijuricidade da conduta ou do sujeito autodeterminar-se, de acordo com esse entendimento. Ou seja, exige, né, a autodeterminação do autor, que significa a capacidade dele dirigir sua conduta de acordo com o direito, de acordo com a norma, de acordo com a juridicidade, né, do direito. Então, o que ocorre? Se o sujeito não tem a capacidade de entender a antijuridicidade da sua conduta, né, e, portanto,
ele é incapaz de dirigir sua ação de acordo com o entendimento da antijuridicidade, esse sujeito não pode ser punido. Portanto, esse aqui é o que o artigo 26 utilizou para definir a inimputabilidade. Tá? Então, esse é o sistema biopsicológico que foi adotado em relação à imputabilidade ou inimputabilidade prevista no artigo 26 do nosso Código Penal. O nosso código, em relação à doença mental, ou transtorno mental, adotou o sistema biopsicológico. Mas, em relação à menoridade, o nosso código adotou o sistema biológico. Só em relação à menoridade. Então, de acordo com o professor César Roberto Bittencourt, o direito penal brasileiro adota como regra geral o sistema biopsicológico e, como exceção, o sistema biológico para a hipótese do menor de 18 anos, que estão previstas aí no artigo 228 da Constituição Federal e no artigo 27 do Código Penal. O nosso Código Penal pune também com culpabilidade diminuída, portanto, a causa de redução de pena, o autor que, no momento da conduta, for relativamente capaz, ou seja, semi-imputável, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Artigo 26, parágrafo único. É o caso de semi-imputabilidade ou semi-responsabilidade, aqui no parágrafo único. Nessa hipótese, o autor não possui a plena capacidade de compreensão, mas possui certo grau de entendimento de sua conduta, razão pela qual ele é punido com culpabilidade diminuída, ou seja, ele tem direito a uma redução da pena. Então, a redução da capacidade de culpabilidade ou semi-imputabilidade não exclui a culpabilidade, o sujeito é culpado da mesma forma, mas implica uma diminuição de 1 a 2/3 da pena. Essa pena, no caso de semi-imputabilidade, de semi-responsabilidade, pode ser substituída por uma medida de segurança, quando o agente necessitar de especial tratamento curativo, de acordo com o artigo 98 do Código Penal. Então, os casos de semi-imputabilidade, pode a pena, em vez do juiz aplicar a redução de 1 a 2/3, como está previsto aqui, no artigo 26, parágrafo único, o juiz pode substituir essa pena por uma medida de segurança, ou seja, pela obrigação do agente a tratar a doença. Ele fica obrigado a fazer um tratamento, seja ambulatorial ou seja uma internação em estabelecimento apropriado, para fazer o tratamento. Então, o juiz pode substituir a redução da pena pela medida de segurança, se o sujeito precisar, naturalmente, de um especial tratamento curativo para essa doença. Então, esse é o que nós tínhamos aí para falar sobre imputabilidade. Na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou gravar, nós vamos falar sobre a potencial consciência da ilicitude. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.